Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Secretaria da Saúde realiza audiência pública de prestação de contas sobre o primeiro quadrimestre do ano. Vereadores da Comissão Especial sobre a ProGuaru recebem gerente jurídico da empresa em reunião. Comissão avalia projeto que pretende tornar pública a fila de espera de atendimento na saúde municipal. Projeto quer permitir a visita de animais a pacientes internados em hospitais. É o que você confere a partir de agora. Em audiência pública, no dia 28 de maio, a Secretaria da Saúde prestou contas referentes à aplicação de recursos do orçamento entre janeiro e abril deste ano. A Secretaria de Saúde prestou contas relativas à aplicação de recursos do orçamento no primeiro quadrimestre de 2021. O evento, que durou 3 horas, ocorreu de maneira semipresencial, com representantes da Secretaria fazendo a exposição na sala de reuniões da Câmara. Remotamente, a participação também foi aberta aos vereadores para questionamentos. A maior parte da exposição coube ao secretário adjunto da pasta, Michael Rodrigues de Paula, que expôs os números gerais do orçamento da saúde, que ultrapassa R$1 bilhão. Esse gráfico em forma de pizza, onde fica evidenciado o que eu costumo dizer, quais são os grandes investidores em saúde no município de Guarulhos. Então, conforme podemos verificar, o Tesouro Municipal investe dentro deste orçamento total 68%, com valor de R$ 722.838.000. Em segundo, nós temos os repasses federais, via Ministério, com 29%, representando R$ 306.902.000, e o Estado com 3%, no total de R$ 27.062.000. A maior parte dos investimentos concentram-se em ampliação do atendimento de média e alta complexidade e também no fortalecimento da atenção básica, como expôs Michael. Dentro do orçamento nós temos 4 programas. O programa que abarca o maior valor do orçamento é o programa número 3, voltado à ampliação do atendimento em média e alta complexidade, com valor de R$ 560.022.000, que acaba abrangendo 53% do orçamento visto. Em segundo, nós temos o programa 2, fortalecimento da atenção básica, com um valor aproximado de 313 milhões, chegando a 29,7% do orçamento. As vereadoras Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, Janete Rocha Pietá, do PT, e Márcia Tasquete, do PP, participaram da audiência de maneira remota e fizeram diversas perguntas ao secretário adjunto. Sobre a Covid-19, Michael enalteceu o nível de vacinação no município, que aplicou cerca de 305 mil doses. A audiência completa você encontra em nosso canal no YouTube. Durante a reunião no dia 31 de maio, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher avaliou positivamente o projeto que institui a caminhada contra o feminicídio na cidade. Em reunião virtual, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou 2 projetos de lei. Destaque para a proposta do vereador Wesley Casaforte, do PSB. A iniciativa inclui, em Guarulhos, a caminhada contra o feminicídio nas comemorações da Semana Internacional da Mulher. Presidente da comissão, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, falou sobre a medida, que recebeu parecer favorável. É um projeto importante, muito importante, porque parece que o tema ele fica desgastado com o passar dos dias, mas a grande realidade é que nós precisamos deixar, quanto mais evidente, melhor, para que isso fique fixo na cabeça das pessoas, o número de mulheres que ainda são mortas todos os dias em torno da questão do feminicídio. Então, o projeto do vereador Wesley Casaforte, ele contempla nas comemorações da Semana da Mulher, a Semana Internacional da Mulher, que uma caminhada seja feita fazendo alusão à questão do feminicídio. Então, eu acho muito importante, que é um tema muito relevante e, mais do que isso, vai fixando na cabeça das pessoas o quanto
Todos os dias as mulheres têm sido mortas por situações como essa, e nós, como uma sociedade em processo de evolução, não podemos deixar temas como esse ficarem guardados. Todos os dias é necessário nós relembrarmos a importância de coisas tão relevantes e que têm ceifado a vida de tantas mulheres no nosso país. Projeto que prevê a obrigatoriedade de implantação de ambulatórios nos shoppings da cidade é analisado pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu de maneira remota na manhã da última segunda-feira, 31 de maio. Entre os projetos da pauta, o PL 1885 de 2019, de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, sobre obrigatoriedade de implantação de ambulatórios em shoppings da cidade. O projeto não recebeu parecer da comissão. Jorginho Mota, do PTC, que preside os trabalhos, explica. Eu analisei esse projeto, né, e como a nossa técnica Giovana própria levantou e disse que existe uma lei estadual, parece, né, nós levantamos que a lei é 9.791 de 97, mas tem uma lei mais recente. Então nós resolvemos, né, segurar o parecer para que pudéssemos aí entender melhor, né, as leis que já existem, para que a gente possa aí, né, de repente dar um parecer positivo, porque ao meu ver, eu acho uma lei importantíssima essa, né, da questão de ter esse auxílio em shoppings, grandes centros comerciais com relação à saúde. Então, acho que o povo precisa ter esse cuidado, né? A gente sabe que shopping cobra muito caro dos comerciantes, a questão do condomínio e tudo, mas eu acho que é importantíssimo os shoppings darem esse atendimento para a comunidade, para as pessoas que frequentam o shopping. A Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara quer a fusão de projetos de lei que falem da inclusão de grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. 2 itens foram analisados pela Comissão de Trânsito e Transportes em reunião virtual. O debate maior girou em torno do projeto de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT. A medida pede prioridade de vacinação contra a Covid-19 para profissionais do setor de transporte urbano, limpeza pública e gestão e manejo dos resíduos sólidos no município. No entanto, o projeto não recebeu parecer. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, falou sobre a proposta do colega e disse que vai propor fusão com projetos similares antes da emissão do parecer. A CCJ já pediu também informações e já pediu para alguns vereadores eles entrarem em contato um com o outro e ver a possibilidade de fazer uma junção e um projeto só, e todos assinem juntos. Por quê? Por exemplo, o vereador Brinquinho, ele propõe uma coisa relativa à Covid, para uma categoria, mais do transporte. O vereador André Alves, já para o transporte urbano, né? O André Alves já propõe mais para os escolares, né? Entendeu? Aí vem outro vereador, que não lembro o nome agora, propõe para outras pessoas. Tem eu e o vereador Tiziano, que fizemos também um projeto, né, para protocolar, pedindo para padres e autoridades religiosas, né? Então, vamos conversar todos os vereadores, cada um pedindo um segmento e ver a possibilidade, de repente, fazer uma junção daquelas pessoas que mais estão à frente das pessoas e que, possivelmente, infelizmente, se for o caso, acabam pegando Covid por essa razão, né? E aí isso vira prioridade. Gerente jurídico da Proguaru, Luciano Pinto, é ouvido em reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a empresa. Os vereadores integrantes da Comissão Especial de Estudos CE sobre a Proguaru se reuniram dia 1º de junho para ouvir o depoimento do gerente jurídico da empresa, Luciano Pinto, e discutir a saúde financeira da Proguaru. Logo no início da reunião, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, assumiu o lugar de pastor Anistaldo, do mesmo partido, como integrante da Comissão de Estudos. Presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, comentou a mudança. O pastor Anistaldo solicitou a saída por outros compromissos que ele assumiu e a substituição recaiu sobre o vereador Geraldo Celestino, não por ser do mesmo partido que o Anistaldo, mas porque qualquer vereador dos 6 partidos que tem 2 cadeiras poderiam pleitear. Tanto é que a doutora Márcia Tasquete
pleiteou essa indicação, essa vaga, né? E nós tivemos que fazer uma votação, e nessa votação o vereador Geraldo Celestino foi escolhido pelos líderes partidários para ocupar. É uma mudança normal, natural. Eu acho que o vereador Geraldo tem muito a contribuir na comissão de estudos que a gente preside. O vereador Geraldo Celestino questionou a decisão da CE em contratar uma empresa especializada para fazer uma análise sobre a situação financeira da Proguaru. O vereador Romildo Santos, do PSD, também demonstrou receio com a contratação, afirmando que tal medida não poderia ser feita pela CE, sob pena de improbidade administrativa por parte dos membros. O presidente da CE discorda. Na verdade, nós já discutimos e já debatemos isso na primeira ou na segunda reunião desta comissão e foi de forma unânime acatada uma proposta do vereador Lauri Rocha para a contratação de uma empresa especializada, de um instituto especializado nesse tipo de serviço para auxiliar na elaboração do relatório. Inclusive, o pedido já foi encaminhado para a presidência e já está tramitando nos setores aí competentes para a contratação da empresa. Agora, tem vereadores que querem rediscutir este assunto. A nossa opinião é que é matéria vencida e que é fundamental que a gente tenha a contratação deste serviço para subsidiar os trabalhos da comissão especial. Nós vamos hoje comunicar ao presidente da casa que existe uma divergência entre os vereadores que compõem a base do governo e a minha presidência. Na minha opinião, já está decidido a contratação. Na opinião dos vereadores, eles querem rediscutir a proposta. Então, isso que nós vamos comunicar ao presidente Martello, óbvio que a palavra final é dele, ele que é o responsável pela contratação ou não desse serviço especializado. Mas nós vamos continuar no nosso ponto de vista, que achamos importante que tenha esse reforço técnico e de suporte à comissão. Imagino eu que a base do governo presente na comissão também vai continuar. É isso que nós vamos comunicar e na terça-feira eu já destinei das 14 às 15 horas para que a gente volte a debater esse assunto. Ainda na reunião, o gerente jurídico da Proguaru, Luciano Pinto, falou sobre as dívidas da empresa, mas afirmou que houve melhora na situação financeira nos últimos anos. O presidente da comissão, Edmilson, fez um balanço do depoimento. Na verdade, nós percebemos hoje um depoimento bastante produtivo. A gente percebeu, por exemplo, um dado que me chamou muita atenção. A empresa tem o cálculo de quanto custa, quase 70 milhões de reais, para pagar verbas rescisórias, ou seja, o direito dos trabalhadores, mas esse dinheiro não existe no cofre. Então, como é que está propondo fechar uma empresa que vai demitir os funcionários? Vai dar um calote? Não vai pagar os trabalhadores? Então, ou seja, a primeira coisa que me chamou a atenção. Segunda, é que, quando perguntado sobre os cargos comissionados, que consomem 20 milhões por ano. Se a empresa tem uma dívida alegada de 200 milhões, 20 milhões por ano, 10% dessa dívida é gasto com cargo comissionado. Então, pode-se ter gordura para tirar daí. Podemos ter um plano de reestruturação da empresa. Então, hoje foi bastante produtivo e, com certeza, terça, com o diretor financeiro, nós vamos conseguir ampliar um pouco essas perguntas e esses questionamentos. Para responder mais especificamente sobre a situação orçamentária da Proguaru e a contratação de funcionários comissionados, os vereadores decidiram convidar o gerente administrativo financeiro da empresa, Ricardo Bortoleto, para a próxima reunião, dia 8. Além disso, os parlamentares vão enviar um ofício convidando o diretor-presidente da empresa, Francisco Caroni, para uma reunião futura. A Comissão de Constituição e Justiça viu com bons olhos a iniciativa do vereador Lamé, do MDB, de pedir a publicação na internet de uma lista de espera dos pacientes que aguardam atendimento na saúde pública municipal. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 9 itens em reunião virtual. Destaque para o parecer favorável dado ao substitutivo a um projeto de autoria do vereador Lamé, do MDB. A medida pretende dar transparência à fila de espera na saúde pública, mostrando os pacientes que aguardam exames, consultas, cirurgias ou outros procedimentos. Para isso, determina que uma lista seja publicada na internet com dados específicos, datas agendadas, especialidades e outros detalhes.
Presidente da comissão, o vereador Ticiano Americano, do Partido Cidadania, elogiou o projeto do colega e explicou o parecer favorável. Ele foi muito feliz, né, nesta ideia, que dá transparência às questões da saúde, a lista de espera da saúde, a lista das cirurgias, das consultas. Esse projeto não tem despesa, não aumenta nenhuma despesa para o município, porque já existe o site da prefeitura, já existe aí a alimentação através da Secretaria da Saúde do site da prefeitura, e a ideia do vereador aqui é dar um conforto maior para o paciente, né? Ele consultando ali na internet e poder acompanhar a ordem, né, das consultas, né, conforme vão saindo e assim das cirurgias, tá? Nesse site deve conter aí a data da solicitação, a posição do paciente na fila, né, na fila de espera daquela cirurgia ou daquela consulta, o nome completo, os dados do cartão SUS do paciente, e aí fica melhor para a população, melhor para o poder público gerenciar essas questões. Em reunião virtual, a Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Econômico da Câmara avaliou o projeto de lei sobre Zona Azul na cidade. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Câmara avaliou 2 projetos de lei em reunião virtual. Entre os PLs, o 3558 de 2014, de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSD, sobre ticket de Zona Azul. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comenta o parecer contrário ao projeto. Damos parecer contrário a esse projeto do colega vereador Gilvan Passos, devido à questão de entendermos a propositura que foi votada no ano de 2018, já instituída como lei, e isso não prevendo esses talões presenciais, esses talões que acaba sendo um material também que não é sustentável, e entendemos o momento também pela questão pandêmica, que não se faz necessário a utilização de um acesso de contato físico. Então, permanecemos pelo parecer contrário ao PL do colega vereador e demos a ideia de dar seguimento junto ao projeto instituído no projeto do ano votado em 2018. Proposta sobre proibição de coleiras de choque em cães na cidade é analisada em reunião da Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu de maneira remota e avaliou 5 projetos. Entre os PLs, o 3363, de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, sobre proibição de coleiras de choque em cães. Presidente da comissão, o vereador Edmilson, do PSOL, comenta. Esse projeto de iniciativa da vereadora Carol Ribeiro recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente desta casa, porque na reunião entendemos que é um projeto importante para a cidade, que visa não permitir que se tenha o comércio, né, a comercialização dessas coleiras, que infelizmente muita gente usa ainda nos animais, que tem ali uma descarga elétrica, isso causando danos e traumas nos animais. Então, nós votamos contrariamente, porque entendemos que é maus tratos aos animais e desnecessário. Hoje, nós temos, mesmo para a questão do adestramento, se for este o caso, outros métodos e outras formas que não sejam de punição com castigo físico aos animais. Por isso, demos parecer favorável a esta importante iniciativa da vereadora Carol Ribeiro. A Comissão de Direitos Humanos deu parecer favorável ao projeto que cria o selo Parceiros das Mulheres, que incentiva empresas a contratar mulheres vítimas de violência doméstica. A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial analisou 3 projetos de lei e discutiu um ofício na reunião de 2 de junho. Um dos projetos a receber parecer favorável cria o selo de responsabilidade social Parceiros das Mulheres, que visa certificar empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. A autora é a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comentou a proposta. Essas empresas, quando instituem um selo
né, é instituído um selo a essas empresas parceiras que aderem a esses profissionais, alocam essas mulheres, né, dentro do mercado de trabalho. Quando você vai inserindo essas mulheres dentro do mercado de trabalho, você vai dando independência para essas mulheres para que elas possam prosseguir a sua vida e não ficar retida dentro de um ato criminoso que muitas das vezes decorre dentro do seu próprio lar. Então, vejo como um projeto importante por parte da vereadora, devemos parecer favorável e também sou favorável, inclusive coloquei um projeto que institui também uma caminhada sobre essa questão, pelas questões das mulheres, que a gente possa levar essa bandeira, porque tem muitas mulheres que, infelizmente, ainda são vítimas de agressões domésticas. A volta às aulas em Guarulhos durante o período de pandemia foi questionada por vereadores na sessão do último dia 2 de junho. Durante a sessão da última quarta-feira, foi discutido um requerimento da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que pedia informações sobre funcionários públicos que foram vitimados pela Covid-19. Segundo ela, algumas escolas apresentaram em seus quadros funcionários infectados e suspenderam as atividades. Janete criticou a volta às aulas nesse momento de pandemia. Não tem sentido quando está aumentando o índice de letalidade e de pessoas que contraíram a doença, nós fazemos essa atividade. Educação, a gente recupera. Vidas, não. Por isso, senhor presidente, eu gostaria muito de colocar na pauta essa discussão de nós sensibilizarmos o prefeito para ter cautela, para não se apressar, para depois não ter consequências. E depois que morreu, não adianta, né? Não adianta, já era. O vereador Lamé, do MDB, elogiou a iniciativa da colega e destacou que cuidadores também deveriam ter prioridade na vacinação. Nós temos que prevenir. E prevenir quem? Os mais vulneráveis, os mais expostos. E o cuidador de idoso, né? Inclusive foi um pedido de vários cuidadores, de associações que cuidam da categoria, que realmente já tivemos vítimas, né? Por transmissões através desses profissionais, portanto, é mais do que justo essa preocupação. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o assunto. O Departamento de Proteção Animal também foi tema de debate entre vários vereadores na última sessão. A vereadora Márcia Tasquete, do PP, fez um requerimento solicitando informações sobre o Departamento de Proteção Animal de Guarulhos, o DEPAN. O documento provocou um debate acalorado entre diversos vereadores. A própria autora reclamou da falta de informações fornecidas pelo departamento. Geleia Protetor e Carol Ribeiro, ambos do PSDB, reclamaram da postura da diretora do DEPAN, Andréa Viegarte. Nós temos lá um corpo de funcionários, nós temos verbas que está indo lá e o importante é que agora tem o departamento. E tendo esse departamento, nós, munícipes, temos que ser atendidos. Os nossos animais têm que ser atendidos. E o departamento tem sim que prestar informações do que está acontecendo lá dentro. Todos os protetores vêm dizendo que estão fazendo denúncias e nada está sendo feito. A nossa diretora, presidente, lamentável, apesar de eu ser uma pessoa de base de apoio, admiro o prefeito, gosto do prefeito, apoio o mandato do prefeito, mas não concordo com a direção do DEPAN, presidente. Senhores vereadores, se algum vereador conseguir hoje, o DEPAN, algum vereador ligar, algum assessor de algum vereador, conseguir num telefone que o DEPAN fala, vai receber denúncia, esse vereador vai merecer, sabe, um prêmio que esse vereador não consegue sequer um atendimento do DEPAN. Essa mulher, a diretora Andréa Viegarte, ela não tem o mínimo de respeito nem com vereadores, nem com protetores, com pessoa nenhuma. Pelo que eu pude acompanhar pelas reuniões da frente, eu já falei em alguns programas até sobre, não sei se vocês sabem, eu sou bloqueada no WhatsApp dela,
Eu acho assim, quando você é diretor, secretário, você se propõe a ocupar esse cargo, você tem que respeitar as opiniões, você pode não concordar, mas você tem que respeitar e dar um mínimo de resposta. Referente a requerimentos, já fiz diversos, sempre estou fazendo. Porém, as respostas, eu até fiquei de mandar um programa aí, as respostas que vêm desses requerimentos, que parece que a gente é tirado como palhaço por essa diretora. Alguns vereadores da base aliada, no entanto, argumentaram em defesa do DEPAN. Ticiano Americano, do Partido Cidadania, Geraldo Celestino, do PSC e Karina Soltur, do PSD, falaram sobre atendimentos e estrutura do departamento e elogiaram o trabalho feito pela direção da instituição. Tenho sido atendido em todas as reivindicações dos moradores da cidade que a gente encaminha para o DEPAN. O que a gente tem que entender é que eles também não possuem perna para atender tudo, né, para resolver tudo. Assim como é a saúde do município, assim como é outros departamentos do município. E no caso da diretora, ela tem que atender a secretaria, ela tem que atender o departamento em o qual ela faz parte. A gente tem que cobrar do secretário da pasta, né? Talvez seria o caso de conversar com o secretário e ver o que está acontecendo no departamento, porque não está vindo as respostas necessárias. Eu não tenho procuração para defender a diretora Andréa Viegart, e eu vi as reclamações dos vereadores, tá? E tenho um grande respeito pela Andréia, porque nesse primeiro mandato do prefeito Ruth e agora no segundo mandato, nós nunca tivemos um departamento estruturado na prefeitura de proteção animal. E esse departamento foi estruturado, é claro que tem alguns problemas, foram feitos aí, né, nesse mandato, milhares de castração aqui no município, diminuiu consideravelmente, praticamente 80% dos animais de cães de rua, tá? O trabalho que foi feito pelo DEPAN e outro trabalho que é feito dentro do município de Guarulhos. Ao contrário do que os nobres falaram, eu não posso reclamar, porque todas as informações que nós pedimos e soubemos pedir para a diretora Andréa, nós somos bem atendidos. Tem algumas relações, pelo menos do nosso âmbito, do nosso bairro, nós temos relação dos animais que foram castrados, nós temos algumas informações que solicitamos e fomos prontamente atendidos. Talvez nós, vereadores, também devemos nos colocar como posição de vereadores. Não achar que somos melhores que ninguém, não achar que somos melhores e passar por cima de alguém e saber conversar, que eu acho que a comunicação é a melhor coisa que existe. Se precisar estar com você, Geleia, estar com a Carol, com quem for, para poder conversar com o André amigavelmente e entender como está funcionando o DEPAN, vocês podem contar comigo. Sobre o bloqueio da vereadora Carol Ribeiro no WhatsApp da diretora Andréa Viegart, o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, manifestou-se dessa forma. Nem o prefeito saiba disso. Eu acredito que bloquear um vereador não seja uma coisa correta e nem politicamente viável. Por quê? Porque o vereador representa o povo. O vereador tem acesso ao prefeito, tem acesso aos departamentos da prefeitura. Então, acredito que o próprio prefeito não deve estar sabendo disso. Pode ficar tranquila, Carol, que eu vou falar com ele, para que desbloqueie, para que converse, para que tenha diálogo, para que os animais sejam protegidos da melhor maneira possível. E após o intervalo, continue com os destaques da última sessão extraordinária. A gente volta já. Uma obra inacabada na creche localizada na Vila Branca suscitou discussões na sessão extraordinária do dia 2 de junho. Na sessão de quarta-feira, o vereador Jorginho Mota, do PTC, encaminhou a votação de requerimento de sua autoria, pedindo informações sobre obras não concluídas na creche da Vila Branca. Segundo o parlamentar, a obra custou 28 milhões de reais e não saiu da estrutura básica. O que eu escutei do nosso governo, o prefeito Gucci e principalmente o secretário de Educação, é que essa obra ela tinha sido paralisada devido a problemas nas gestões anteriores com relação ao Tribunal de Contas. Mas para os senhores vereadores terem conhecimento, essa obra ela demandou um gasto de 28 milhões. 28 milhões esses que estão empregados apenas
em fundações e levantamento de paredes. A obra não foi concluída. Edmilson, do PSOL, pediu que a situação seja investigada, mas destacou que as irregularidades em obras devem ser apuradas em todas as construções, e não somente aquelas relacionadas às gestões anteriores. Nós temos que ter aqui a coerência de dizer, vamos investigar todo o passado, o presente. Para mim não tem problema nenhum. Agora, eu acho que a gente tem que ter esta responsabilidade. Mais do que investigar se a obra foi feita, se foi paga ou não, leve para o Ministério Público, leve para a Justiça. Mas o que eu peço para a comunidade da Vila Branca é que terminem a obra. Janete Rocha Pietá, do PT, ressaltou que, além da creche da Vila Branca, existem outras obras na atual gestão que poderiam ser concluídas, mas ainda não foram. Eu considero, vereador Jorginho, que o senhor, como da base do governo e um vereador novo, deveria se empenhar muito em saber que esse governo, além de estar no 5º ano, tem outras creches que estão quase prontas e não foram concluídas. Eu acho que nós, vereadores, temos que fiscalizar. Parabéns, vamos fiscalizar. Mas o principal não é ser instrumento da guerra política, mas sim como um vereador que se interessa pelas crianças e adolescentes e pelas crianças na questão da creche. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o assunto. Quais e quantos são os devedores de IPTU e ISS inscritos na dívida ativa em Guarulhos? É o que o presidente da Câmara quer saber. O presidente da Câmara de Guarulhos, Martelo, do PDT, quer saber quais e quantos são os devedores de IPTU e ISS inscritos na dívida ativa do município. O requerimento foi aprovado na sessão da última quarta-feira e o próprio autor explicou em detalhes. Eu sempre tive curiosidade, na minha época que eu fui vereador lá atrás, de 89 a 94, nunca consegui saber os vereadores, saber o pessoal que está em atraso no IPTU e no ISS, que está na dívida ativa. Acredito que nessa gestão nós vamos saber e vou encaminhar para todos os vereadores. Porque é uma questão de cobrar corretamente, cobrar dentro do tempo. Os procuradores da cidade precisam trabalhar um pouquinho mais, porque eles cobram sempre depois que passa do tempo, que caduca a dívida, manda para o judiciário, cobra no judiciário e dá trabalho ao munícipe. Falei com o secretário Ibrahim para que fique atento, cobre no momento certo, não deixe para cobrar depois, e porque se o munícipe não entra para se defender na justiça, ele acaba pagando 2 vezes. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o assunto. Durante a sessão do dia 2 de junho, a vereadora petista Janete Rocha Pietá defendeu o direito à moradia. Na sessão da quarta-feira, dia 2, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, defendeu o direito à moradia. Ela citou uma área no bairro Monte Alto que é alvo de ação civil pública. Para Janete, as famílias têm o direito de morar lá. Guarulhos tem muitas áreas de ações civil públicas. Eu quero citar aqui, por exemplo, Monte Alto, que eu estou acompanhando e lutando para essas pessoas que moram há mais de 30 anos no local, têm o direito de morar, porque Guarulhos foi ocupada desordenadamente e a população precisa de moradia. Precisa de moradia e moradia digna. Então, eu gostaria muito de levantar essa questão, tendo em vista que estou há muito tempo tentando conversar com o jurídico dessa cidade em relação ao Monte Alto, que são poucas famílias, pode-se dizer,
por volta de 30 famílias, mas que moram ali há muito tempo. Nenhum outro vereador falou sobre o assunto. Também na sessão, vereadores se manifestaram sobre moção de repúdio por violência policial no Recife. Janete Rocha Pietá, do PT, apresentou na casa a moção de repúdio e solidariedade à vereadora Liana Cirne, do mesmo partido, agredida pela polícia militar durante manifestação no Recife. Presidente da casa, o vereador Martelo, do PDT, comentou a ação no estado do Pernambuco. Fiquei assim, revoltado, indignado de ver essa cena, bala no olho. A coisa mais importante que nós temos na vida é poder enxergar, é poder respirar. Aquilo me deixou indignado. Eu não estou falando aqui sobre quem estava fazendo aquela reivindicação, aquela passeata, era pacífica, tranquilo. Eu não entendi aquilo. E essa força, ela aparece sempre nos momentos que a gente não consegue explicar. Nem a própria polícia militar está conseguindo explicar. E também não adianta demitir o tenente-coronel, o coronel, quem mandou, quem não mandou. Quero saber as duas pessoas que ficaram sem olho. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se o governo lá vai aposentar esse pessoal e pagar uma indenização milionária que eles merecem, para que não ocorra mais. E cobre dos PMs que fizeram esse tipo de coisa, atirar frontalmente no rosto de uma pessoa. Bala de borracha, eu sou atirador, eu conheço. Sou colecionador, sou caçador, enfim, eu conheço arma desde garoto. Então, quando se utilizar de uma arma que eles têm autonomia, têm o direito, mira ali na perna, no braço, sei lá, mas nunca no rosto, né? Então fica aqui a minha indignação grande contra essa PM lá de Pernambuco. A autora da moção, Janete Rocha Pietá, do PT, também comentou o assunto. Eu queria também prestar a minha solidariedade a todo o povo agredido e a 2 trabalhadores que nem estavam na manifestação e que perderam os seus olhos, né, com bala de borracha. Como o senhor disse, é inadmissível que a polícia militar atire na cabeça, porque não é que por ser bala de borracha que não mata, pode matar. Independente disso, eu considero que eu assisti às cenas, inclusive pessoas que tentavam socorrer as pessoas feridas eram também recebidas a bala. A meu ver, uma atitude deplorável. Mas quero também deixar bem claro e ressaltar a minha solidariedade a todo o povo de Recife que foi agredido. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o tema. 2 vereadores usaram a palavra durante a 28ª sessão extraordinária para questionar contratos firmados pela Prefeitura. Entenda. Vereadora pelo PSDB, Carol Ribeiro, usou a palavra durante a 28ª sessão extraordinária sobre o requerimento 1556, apresentado pelo vereador Edmilson do PSOL, referente a contrato firmado pela Prefeitura com a apresentadora Luísa Mel. Parabenizar o vereador pelo requerimento, eu iria fazer esse requerimento, o vereador foi mais rápido aí, e não há necessidade de eu fazer, né, visto que ele já fez, e é importante a gente saber sobre os contratos, até porque nós, como vereadores, somos cobrados, né, inclusive eu fiz requerimentos passados que foram aprovados sobre os contratos de castrações na nossa cidade, né, porque esse ano não foi feita nenhuma castração. Porém, muitos podem até dizer por conta da pandemia. Só que, ano passado, a gente estava em pandemia. E os castramóveis que estão parados, eles funcionaram no ano passado, fazendo castrações. Então, a gente precisa saber, né, sobre os contratos, por que não está funcionando. E ter essas respostas, né? Geleia Protetor, também do PSDB, cobrou transparência nos contratos firmados pela Prefeitura. Voltando na história
do DEPAN, presidente, senhores vereadores, algum vereador sabe me informar, até fiz o requerimento hoje, perguntando se as castrações foram feitas no ano passado, se os castramóveis teve autorização da vigilância sanitária? Algum vereador sabe depois me responder? Se o CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, deu também autorização para os castramóveis funcionar? Boa pergunta, né? Que ninguém fez, não se atentamos a essa pergunta, né? Que fica bem no ar. E se essas castrações foram feitas sem autorização do CRMV? A responsabilidade é de quem? Quantos óbitos houve de cachorro no ano passado? Alguém sabe me responder? Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Ainda durante a sessão, a vereadora pelo PP, Márcia Tasquete, esclareceu denúncia recebida referente ao Hospital Pimentas. Márcia Tasquete, do PP, apresentou na casa requerimento que pede informações sobre ultrassonografia em gestante no Hospital Pimentas. Durante a sessão, a vereadora esclareceu que uma denúncia feita através de rede social dizia que um médico da unidade teria dito para uma paciente gestante que procurasse a rede particular para realizar o exame. Entenda. Isso não é verdade, porque eu, na mesma hora, como eu fui marcada nessa publicação, e disseram lá que essa pessoa falava que não fez, mas não dava nome. Eu perguntei o nome, eu entrei em contato com o conselho gestor do Hospital Pimentas, que também perguntou o nome para a pessoa que fez a denúncia, e esse nome não apareceu e não aparece de jeito nenhum. Então, por conta disso, e para que a gente faça as coisas de forma séria, porque vereador leva nome de todo jeito, né? Mas o vereador não está aqui omisso, não, e eu não vou ser omissa. Estive no hospital, e lá no hospital foi explicado, foi me mostrado todas as fichas de todas as gestantes que estiveram lá naquele dia, e não houve nenhuma rejeição de ultrassonografia naquele dia. Então, nós temos que ter responsabilidade, sim, de ir atrás, de investigar, de fiscalizar, só que quem posta mentiras tem que ser combatido também, porque senão é o nome da gente, é o nome da vereadora, dos vereadores, que acaba sendo colocado aí, que não está sendo dado atenção para o munícipe. Então, fica aí minha indignação, porque quem fizer denúncia tem que mostrar nome, sobrenome, para que a gente possa apurar. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Vereador propõe mudar o nome da Praça Jardim São Manuel, em Cumbica, para Praça Juarez Porto da Silva. Entenda. Durante a sessão extraordinária virtual do dia 2 de junho, o vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã, justificou o projeto de lei de sua autoria, que propõe a mudança do nome da Praça Jardim São Manuel, em Cumbica, para a Praça Juarez Porto da Silva. Essa praça que nós estamos denominando, Praça do Jardim São Manuel, no bairro de São Manuel, em Cumbica, em homenagem ao senhor Juarez Porto da Silva, o morador do local há anos, felizmente foi fazer uma viagem com a família até o Rio de Janeiro. Infelizmente teve um acidente e acabou falecendo o pai, a mãe e o irmão. Sobreviveu apenas um irmão, que hoje esse rapaz ele chama Wesley, que ele é meu assessor hoje. E o seu Juarez, ele cuidava muito dessa praça com muito amor, com muito carinho. E nós reunimos os moradores do bairro do São Manuel, e hoje, graças a Deus, quem está cuidando dessa praça é o filho, onde hoje, graças a Deus, foi instalado um playground, e o filho e a família está cuidando dessa praça, coisa que o pai fazia há mais de 20 anos. Então, eu acho que seria uma homenagem muito bonita, muito bacana, para o seu Juarez, principalmente para os moradores que ficaram muito felizes em homenageá-lo. O projeto foi deliberado para análise das comissões permanentes da Câmara. Nenhum outro vereador se manifestou sobre esse assunto. Projeto que autoriza animais de estimação a entrarem em hospitais para visitar pessoas internadas foi deliberado na sessão extraordinária da semana passada e segue para análise das comissões.
Na sessão extraordinária virtual de 2 de junho, os vereadores deliberaram o projeto da vereadora Márcia Tasquete, do PP, que autoriza animais de estimação a entrarem em hospitais para visitar pessoas internadas. A vereadora justificou a elaboração da proposta e pediu a aprovação das comissões. Na semana passada, eu tive um pedido de uma munícipe que estava num leito de morte e o último pedido que ela tinha era ver o seu animal, porque faziam mais de 30 dias que ela estava internada e ela não podia ver o seu animalzinho, conforme o Celestino, eu tenho um desse, viu, Celestino? Está agora mostrando o animalzinho dele. E isso é muito importante para a pessoa que tem apego com o bicho, que às vezes tem o bicho lá há 10, 15 anos, né? Como eu tenho um animal de 17 anos, que é meu companheiro, meu parceiro. Então, essa mulher veio pedir isso, que a última vontade que ela tinha é que o animalzinho dela de estimação entrasse no hospital para que ela pudesse se despedir desse animal. Então, a todos vocês que são das comissões, por favor, olhem com carinho esse projeto, porque nós necessitamos muito dessa aprovação, nós necessitamos que esse projeto vá para a Câmara para ser aprovado por nós e que ele seja aprovado nas comissões. O presidente da Casa Martelo, do PDT, defendeu que a possibilidade de receber visitas de animais em hospitais se estenda a toda a população e não fique restrita a alguns casos. O prefeito que faleceu, Bruno Covas, o cachorro dele foi até o Sírio, entrou, ficou dormindo com ele lá 1 dia, 2 dias, e foi tudo certo. Acredito que, por que não? Aqui com o pessoal mais humilde, né? É que tem uma diferença, né? Não na hora da eleição. O pessoal mais humilde vota e elege. E o pessoal um pouquinho mais de dinheiro, às vezes vota num, a mulher vota no outro, mas na hora de entrar no hospital, pode atender o prefeito porque não pode atender aqui. Essa senhora e muitas outras, que a gente sabe o que é ter um animal de estimação, e o animal, às vezes, sente muito mais a morte do companheiro dele, do parceiro dele, do que a própria família. Com certeza, esse projeto vai vingar. Já a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, ressaltou a importância da visita de animais na recuperação de crianças internadas. Não só o idoso, mas para a criança é também uma fisioterapia, uma terapia. A criança doente poder receber. É lógico que tem que tomar todos os cuidados higiênicos, mas eu considero um projeto de valor, porque muitas vezes, na hora da doença, um afeto animal pode curar, pode melhorar o ânimo do doente e facilitando a sua cura. Por isso eu acho louvável e quero dizer que não só para uma senhora, para o adulto, mas também que tem espaço para as crianças que já cuidam e já têm consciência da importância do seu amiguinho animal. Agora, o projeto será encaminhado para análise das comissões permanentes da Câmara. Os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto que inclui a Feira do Estudante no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade. Os vereadores aprovaram em primeira votação na sessão extraordinária virtual de 2 de junho o projeto que inclui a Feira do Estudante no calendário oficial de eventos e datas comemorativas de Guarulhos. A proposta prevê que a feira aconteça anualmente na 3ª semana de setembro. O autor do projeto, o vereador Ticiano Americano, do Cidadania, explicou a importância da inclusão desse evento no calendário oficial. É um projeto que já acontece na cidade há mais de 9 anos e por 2 anos ele parou, né? Foi encerrado aí esses 2 anos devido ao momento de crise sanitária que acontece na cidade e no mundo, no país e no mundo, né? A nossa intenção desse projeto é criar a lei, né, da Feira do Estudante, incluindo no calendário da cidade, para que isso
não suma, né, após a pandemia. Essa feira é muito importante, como já disse, é o momento que o jovem mais precisa decidir sobre o futuro, sobre a carreira dele, né? É o momento que o jovem se aproxima da universidade. Tenho conversado com alguns jovens, tenho conversado também com a Casa Jovem aqui de Guarulhos também, e é um projeto muito importante para eles, para permanecer e assim o poder público ter um diálogo com universidades, com empresas que possam decidir aí e ajudar no futuro da juventude. O vereador Jorginho Mota, do PTC, elogiou o projeto. Acho de grande valia, de muita importância, né, um projeto desses. Eu acho que o jovem, principalmente no quesito incentivo à leitura, é muito importante para a nossa cidade. Haja em vista que hoje em dia, com a internet, né, esse hábito de leitura cada dia mais está sendo esquecido. Eu acho importantíssimo mesmo, vereador Tiziano, essa iniciativa. O projeto ainda precisa ser votado em segundo turno para seguir para a sanção ou veto do prefeito. A Câmara aprovou em primeira votação projeto que coloca pessoas com deficiência como prioridade na vacinação contra a Covid-19. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto que estabelece prioridade para a vacinação contra a Covid-19 a pessoas com deficiência. A votação aconteceu na sessão extraordinária virtual de 2 de junho. A autora do projeto, Karina Soutur, do PSD, defendeu a proposta, ressaltando a necessidade de incluir todos os níveis de deficiência na prioridade de vacinação. A gente sabe, presidente, que hoje o que a gente mais está querendo é a vacina, né? Apesar dessa parte dos deficientes já estar na fila das prioridades, mas não todos eles, né? As famílias hoje sofrem muito com as pessoas que têm deficiência e precisam retornar a esse tratamento. E nós sabemos que quem pode hoje tomar vacina são só aqueles deficientes que têm alguma deficiência mais severa, né? Mas o que a gente precisa mesmo, assim como a briga que está a PAI, a gente está nessa briga junto com eles, é para que todos sejam vacinados, né? A PAI já entrou desde janeiro de 2021 solicitando ao Ministério da Saúde prioridade restrita de todos com deficiência na ação de vacinação, né? Porque conforme a gente sabe, além desses que têm severo, privar essas pessoas que já têm deficiência de tomar a vacina, isso é deixar eles muito vulneráveis, né? Além daqueles que os acompanham para poder fazer esse tratamento. E os tratamentos hoje estão parados. Então, nessa briga, junto com a PAI, né, esse projeto a gente está colocando, e eu peço a apreciação dos nobres pares, para que a gente junto possamos aprová-lo, para que a Prefeitura, quando chegar as vacinas necessárias, possa incluí-los, todas as pessoas com deficiência, para que sejam tomadas as vacinas e retornem aos seus tratamentos, que é isso que a gente mais quer. Eu tenho certeza que a vacina vai chegar para todos. O projeto foi aprovado com 27 votos favoráveis e uma abstenção, e aguarda a segunda votação para seguir para a sanção ou veto do prefeito. Não houve outras manifestações de parlamentares sobre esse assunto. A Câmara aprovou em primeiro turno o projeto que inclui o Dia do Protetor Animal no calendário oficial de eventos da cidade. Na sessão extraordinária virtual de 2 de junho, os vereadores aprovaram um projeto que inclui o Dia do Protetor Animal, 10 de agosto, no calendário oficial de eventos de Guarulhos. O texto aprovado em plenário nasceu da fusão de 2 projetos sobre o tema apresentados pelas vereadoras Sandra Gileno, do Patriota, e Carol Ribeiro, do PSDB. As autoras encaminharam a votação da proposta, destacando a fusão e a necessidade de valorizar os protetores de animais. Sandra Gileno foi a primeira a defender a proposta. Eu fiz esse projeto em homenagem aos protetores de animais, né? Porque eu tenho uma grande admiração e muitos deles não só ocupam seu tempo, presidente, como também usam de suas verbas, né? Das suas próprias verbas para poder dar auxílio a esses animais, né? Então, assim, eu tenho uma grande admiração por esses protetores, então, por isso que eu fiz esse projeto. Carol Ribeiro está assinando junto comigo, né? Nós duas apresentamos e resolvemos
apresentar esse projeto juntas. Carol Ribeiro discursou na sequência. Agradecer minha amiga e vereadora Sandra Gileno por aceitar, né, que assinássemos juntas, porque apresentamos o mesmo conteúdo, né, e não podia caminhar 2 projetos do mesmo assunto, e acho que passou da hora de termos no calendário oficial, né, da cidade, o Dia do Protetor. Como a minha amiga falou, eles são... muitos deles se doam, né, doam sua vida o tempo todo referente à causa animal, fazem coisas que o departamento deveria fazer, né, na nossa cidade e muitas vezes não faz. O projeto foi aprovado em primeiro turno por 30 votos favoráveis. Agora deverá passar pela segunda votação para ser enviado para a sanção ou veto do prefeito. E nesta segunda-feira, dia 7 de junho, tiveram início as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022. Na segunda, foi apresentado o orçamento da Secretaria de Educação. E na manhã de hoje, terça-feira, foi a vez da Secretaria da Saúde apresentar os números da pasta. Na quarta, às 10 da manhã, será apresentado o orçamento da Secretaria da Fazenda. E às 11 horas é a vez da Câmara Municipal. Fechando o ciclo de audiências, na sexta-feira, dia 11, às 10 da manhã, será a vez da Secretaria de Governo, que inclui o orçamento das demais pastas. As audiências públicas estão acontecendo de forma semipresencial, sem presença de público, em razão da pandemia provocada pela Covid-19. Quem desejar fazer perguntas pode mandar mensagem por escrito, durante a audiência, para os e-mails que aparecem aqui na tela. E também vão estar disponíveis no site da Câmara. As inscrições somente serão aceitas na hora das audiências, durante o intervalo determinado pelo presidente da comissão. Não deixe de acompanhar ao vivo pela TV Câmara Guarulhos e pelas redes sociais aqui da Câmara. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais aqui da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.